começando agora mais um Se Liga Política, o seu resumo de notícias para começar o dia por dentro de tudo. Hoje é quarta-feira, 9 de julho de 2025. E olha, o dia tá cheio. A gente vai falar daquela queda de braço entre governo e Congresso por causa do imposto sobre operações financeiras, que, foi parar lá no Supremo. Falando em Supremo, vamos dar uma olhada no clima por lá e na discussão do novo Código Eleitoral. E, já de olho em 2026, tem presidente novo no Partido dos Trabalhadores. Exato. E lá fora, o Trump voltou a falar grosso, anunciou tarifas, comentou sobre o Brasil, enquanto o BRICS se reunia aqui no Rio. Isso, e ainda tem a situação humanitária em Gaza e outras notícias importantes. Fica ligado. Bom, vamos começar por Brasília, então. A briga pelo IOF continua firme, né? Continua, sim. O governo tentou aumentar por decreto. Aí o Congresso foi lá e barrou. Agora a bola está com o Supremo Tribunal Federal para decidir. Virou quase uma batalha sobre quem manda na política fiscal, né? Exatamente. E tem um dado interessante que saiu. Mesmo com aquela alíquota mais alta valendo só por umas 2 semanas em junho, o IOF bateu recorde. Sério? Isso dá força pro argumento do governo, imagino. Dá força para dizer que precisam do dinheiro sim, mas ao mesmo tempo aumenta o atrito com o legislativo que não quer ceder nesse ponto. E enquanto isso, a Câmara aprovou a urgência para votar um corte de 10% nos benefícios fiscais. É uma outra frente aí. Pois é, pode gerar mais receita, mas também cria problema com os setores que vão perder as isenções, né? Claro. E o governo parece que está usando aquela narrativa de nós contra eles, falando em justiça tributária. Sim, e essa retórica toda, essa discussão sobre imposto já conecta lá com 2026. Tudo indica que segurança e impostos vão ser temas bem centrais na campanha. Faz sentido. E o Supremo Tribunal Federal nessa história toda? Continua sendo uma peça-chave, né? Super chave. Mas olha, tem uns relatos circulando. Parece que há um certo cansaço entre os ministros com o governo Lula. Ué, mas o governo não está dependendo deles agora para o IOF? Exatamente. É uma relação complexa. O governo precisa do Supremo, mas ao mesmo tempo existe esse desgaste, essa tensão. Inclusive, o ex-ministro Marco Aurélio Mello deu uma declaração forte, né? Disse que o Supremo precisa deixar de ser um ator político. Isso reflete uma percepção que a gente vê por aí, né? Uma crítica maior ao papel da corte. Sem dúvida. E falando em pressões, teve a fala do Donald Trump sobre o julgamento do Bolsonaro, chamando de caça às bruxas. E como o Supremo reagiu? Os ministros meio que minimizaram, disseram que é irrelevante para o processo. Foi uma forma de afirmar a independência deles, né? Entendi. E nesse meio tempo tem a discussão do novo Código Eleitoral lá no Senado. O que está pegando mais? Olha, tem 2 coisas principais. A proposta de abandonar de vez o voto impresso e criar regras mais claras para responsabilizar quem espalha desinformação, as fake news. Assuntos delicados, hein? Vão gerar debate. Com certeza. Agora, mudando um pouco para a política partidária, mas ainda pensando em 2026. O PT elegeu o presidente novo, o Edinho Silva. Isso, Edinho Silva. Um nome forte com apoio do Lula e com mandato até 2029. O foco é claro, trabalhar pela reeleição do Lula. Organização total para 2026. E falando em políticos, tem gente com problema na justiça, né? Bem sim. O Ministério Público Eleitoral pediu a suspensão dos direitos políticos do deputado Nicolas Ferreira por uma suposta difamação. E a deputada Carla Zambelli, aquela que está foragida? Continua foragida e parece que não devolveu o imóvel funcional. Pode levar multa, são casos que mostram essa tensão política indo parar na justiça. Entendi. E fora isso, o Senado tá para votar a legalização dos jogos de azar, cassinos, bingos. É, um tema polêmico que volta e meia aparece. E o Tesouro Nacional soltou umas projeções. Ah, eu vi. Aumento de gastos com saúde e corte na educação. Exato. Sinais de redefinição de prioridades ou de aperto no orçamento, né? Complicado. Vamos para o cenário internacional agora. O Trump não para quieto. Não mesmo. Voltou a agitar as coisas, anunciou novas tarifas contra Japão, Coreia do Sul, outros países. E ameaçou até uma tarifa extra para países do BRICS. Ameaçou sim, 10% a mais. Os mercados já sentiram o impacto, claro. E ele falou do Brasil de novo, sobre o Bolsonaro. Falou, disse que estão fazendo uma coisa terrível com o Bolsonaro. A reação do Lula foi rápida, né? Rejeitou qualquer interferência. Diplomacia atenta. E falando em BRICS, teve a cúpula aqui no Rio. O que saiu de lá? Bom, eles condenaram ataques militares ao Irã e também tarifas unilaterais, sem citar nomes. Mas o recado foi claro.
Indireta para o Trump, talvez. Bem provável. E a Indonésia foi recebida como novo membro do bloco. O Brasil aproveitou para assinar acordos importantes com a Índia também. Sobre o quê? Terrorismo, energia renovável, transformação digital. Áreas estratégicas. Importante. E para fechar esse giro, a crise humanitária em Gaza continua muito grave, né? Muito grave. Tem notícias de que Israel estaria buscando países para receber palestinos, falando até em confinamento. E saiu um relatório sobre recorde de execuções na Arábia Saudita. Nossa, que pesado. Muitas frentes de tensão no mundo. Pois é, crises humanitárias sérias que a gente não pode esquecer. Ufa, bastante coisa pra gente processar hoje, né? Mas acho que deu pra ter um panorama bom pra começar o dia bem informado. Com certeza, analisar esses cenários todos tão complexos é sempre um desafio, mas é fundamental para a gente entender o que está acontecendo. É isso aí. A gente fica por aqui com o Se Liga Política de hoje. Obrigado pela companhia. Valeu! Amanhã tem mais resumo pra você. Fique ligado.